Então, voltando para o processo de decisão, gente, olha só que doido. Provocador, né? É instigante. Por isso que eu falo que o mundo do cérebro humano é terrível. Aqui foi feito um estudo de caso. Então, vamos falar com especialistas, certo? Vamos falar com especialistas. Aqui a gente tem um estudo de caso em que, veja só, aqui está um médico, ele está prescrevendo, é um estudo de caso, foi uma simulação, tá? Então ninguém sofreu nada aqui. Então o médico, um grupo de médicos recebeu um paciente e o paciente tinha prescrição de uma cirurgia de quadril, tá? Então o quadro dele indicava uma cirurgia de quadril. Então, obviamente, os médicos todos olharam, todos os médicos perceberam que realmente tinha que indicar a cirurgia para o paciente. Falaram, vou indicar a cirurgia de quadril para ele. Só que, de repente, na hora que ele indicava a cirurgia, o pessoal que controlava o estudo falava assim, doutor ou doutora, a gente esqueceu de te falar que ficou faltando a gente testar um medicamento para ver se resolve, é o ibuprofeno. Aí o cara olhou e falou assim, a maioria dos médicos, ao perceber isso, falou, opa, faltou um. Então, a maioria dos médicos cancelou a indicação cirúrgica, falou, vamos testar o medicamento. É isso que aconteceu, a maioria. Um outro grupo de médicos, mesma coisa, indicação cirúrgica para cirurgia de quadril. Só que aconteceu o seguinte, a maioria dos médicos indicaram a cirurgia, só que o coordenador lá da pesquisa falou, opa, doutores, esquecemos de falar uma coisa, a gente esqueceu de testar 2 medicamentos, o ibuprofeno e o piroxicam. Sabe o que aconteceu? A maioria dos médicos deixou fazer a cirurgia. Acredita isso, Dominique? Fala, mas por quê? Simplesmente porque tem 2 opções e ele teria que escolher qual fazer. A primeira decisão entre cancelar a cirurgia e entre a segunda opção de escolher entre um e outro. Médicos. Especialistas. E por isso que eu falo para vocês o seguinte, isso é científico, comprovado isso. Então quer dizer que as escolhas, elas podem indicar alguns caminhos e pode comprometer alguns caminhos também. Por isso que a gente, na próxima vez que você for no médico, você pensa e fala, cara, como é que o médico está decidindo? Esse é o ponto. E assim, não é só o médico. É todo mundo, o farmacêutico, é o executivo, é o cara que te atende no banco. Como é que esses caras decidem? Certo? Louco, né? Por isso, pessoal, a gente fala o seguinte. A gente se sente como se o cérebro fosse esse cérebro do Homer Simpson, tá? Cérebro limitado, pequeno. Mas por quê? Porque antigamente, lá nos idos dos anos 80, 70, ou até antes, a gente tinha uma informação que crescia de forma linear. E agora as informações, elas crescem, os dados e informações crescem de forma exponencial. Essa é a grande diferença. Você, meu caro, que está começando agora a sua carreira, é diferente, até para estudar. Eu entrei minha primeira faculdade, eu entrei na década de 90. Ao entrar na década de 90, a internet estava começando ainda. Então você não tinha, né? Você tinha que ir na biblioteca, sabe? Porque é biblioteca, né? Biblioteca para escolher um livro. E olha lá, tinha que brigar pelo livro. Eu lembro que a gente escondia os livros em outra seção para a gente poder estudar para a prova. Hoje não, hoje você tem os livros digitais, você estuda pela internet, você vê casos no YouTube, você tem uma capacidade de buscar informações em N locais. Então, o nosso cérebro não está preparado para isso. É isso que eu quero falar para vocês, o seguinte, se eu buscar qualquer coisa hoje na internet, qualquer coisa, inclusive sobre este tema, sobre processo decisório, você vai ver a quantidade de vídeos, de temas, de artigos, de livros, etc. Você pode estudar o que você quiser. O problema é como estudar, como selecionar o que é correto. E é por isso que a gente se sente assim. Selecionar a informação é o que faz a diferença no mundo corporativo e na sua vida pessoal. Por isso, assim, quando a gente está olhando
cérebro aqui, fora da gaiola. É isso que eu quero provocar nessa aula, palestra